Olá, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero apenas lembrar que nós, dentro do Sermão da Montanha, nós estamos estudando as bem-aventuranças. Nesse sermão, Jesus ele traz muitas coisas em termos de conhecimento, de doutrina, de questões práticas da vida. Mas lembra que nas bem-aventuranças Jesus está falando a respeito de caráter cristão. As bem-aventuranças significam felizes, muito felizes, ou até mesmo a expressão felicíssimos. E aí nós temos um desafio bem particular que eu propus para você. E eu quero lembrar que nós estamos decorando as bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, verso 3, diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. No último estudo, você pode revê-lo no YouTube, mas nós decoramos ou estudamos, aliás, e o desafio era para hoje termos decorado a segunda e a terceira bem-aventurança. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. E a terceira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, verso 5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Hoje nós vamos então para a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Deixa eu perguntar para você, por acaso nesse momento, nesse instante, você está com fome? Você está com sede? Eu acabei de tomar um gole de água agora há pouco, antes de começar o estudo, porque eu estava com sede. Provavelmente, em vários momentos do nosso dia, nós sentimos fome. Mas esse texto aqui, ele está falando de fome e sede de justiça. É muito interessante que justiça é algo que nós queremos muito, não é? Justiça, nós queremos que as coisas sejam justas, nós queremos igualdade, nós queremos que tudo esteja bem. E é interessante que nós buscamos paz no meio das guerras, nós muitas vezes esquecemos defendemos ali as causas no meio de situações ao nosso redor, mas muitas vezes nós esquecemos que a nossa maior luta é contra o pecado. E devemos pregar o evangelho na sua simplicidade e na sua pureza, ensinando uns aos outros, como Jesus diz lá no final de Mateus capítulo 28. Ensinando uns aos outros tudo que Jesus nos ensinou através da sua palavra, para que entendendo possamos praticar e viver melhor as nossas vidas. É interessante que aprendemos já a sermos humildes de espírito, que é o conceito de esvaziamento de nós mesmos, buscar nos esvaziar para sermos cheios do Espírito. Entendemos já que precisamos chorar por causa do nosso pecado e buscar sermos humildes, ser mansos nos nossos últimos estudos. Mas lembra que o maior terrível problema que existe nas nossas vidas é o nosso eu. Aquilo, como palavra, definimos a palavra ego. O egoísmo, o egocentrismo, tudo gira em torno do eu, a minha vontade, os meus desejos, os meus anseios, aquilo que está dentro de mim, aquilo que me importa, não aquilo que importa para o outro. E é interessante que nós temos que entender que a salvação, ela vem nas nossas vidas pela graça, como um dom, como um presente gratuito de Deus. E essa gratuidade, ela nos dá a alegria de vivermos para Deus. Não o sentido de, bom, eu paguei para isso, eu tenho direito. Não, quando eu recebo algo de graça, eu fico constrangido, eu fico feliz, principalmente quando é algo que eu preciso muito. E já aconteceu comigo de estar precisando de alguma coisa e ganhar isso. Puxa, como é bom ganhar algo, receber algo. A salvação é muito mais do que qualquer coisa, seja no aspecto financeiro, talvez um pequeno presente. A salvação é o presente de Deus para mim e para você. Por isso a nossa salvação, ela vem pela graça e de graça. Diante do conceito de justiça, nós temos que observar o seguinte: todas as pessoas, ou pelo menos a grande maioria, espera ser feliz. A gente canta sobre felicidade, busca felicidade, almeja felicidade e espera o máximo possível de felicidade. Mas já parou para pensar que a felicidade nas nossas vidas, o nosso dia a dia, ela é momentânea, passageira. A felicidade ela pode ser talvez um prato de comida muito saboroso.
Ela pode ser um refrigerante, uma água, um suco, uma bebida que você muito ansiou para poder saciar a sua sede. E aí vem aquele momento de felicidade, mas logo passa. Já percebeu que na nossa vida a gente vive buscando felicidade atrás de felicidade? E quando nós encontramos Jesus, nós temos a verdadeira felicidade. Mas quando nós buscamos outras felicidades, nós temos apenas momentos de felicidade. O motivo por trás de tanta ação, de tantas ambições, de tanto trabalho, de tanto esforço, é a busca pela felicidade. Mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? De que adianta tanto esforço? Não convém nós termos também fome e sede de alguma bênção. Já parou para pensar? Nós queremos ser abençoados, nós queremos bênçãos, nós queremos o Deus da bênção. Mas esse texto vai nos fazer entender que querer somente bênçãos está errado. Nós devemos ter fome e sede de justiça e não querer buscar bênçãos atrás de bênçãos. É algo muito sério isso, porque nós somos abençoados por termos a salvação, por sermos cristãos, por termos o Espírito Santo presente nas nossas vidas, mas não precisamos e não temos que constantemente buscar ser abençoados. Não nos compete ter fome e sede de justiça, aliás, ter fome e sede de justiça somente pela motivação da felicidade. Sempre que nós buscamos em primeiro lugar a felicidade, nós acabamos perdendo ela. Só são felizes as pessoas que vão buscar em primeiro lugar a justiça. É o que nosso texto está dizendo. Há um grande número de pessoas na igreja que parece que passa a vida inteira buscando algo indefinível. Não consegue ter uma certeza, uma definição. São pessoas que jamais encontram aquilo que realmente querem, aqui nem sabem o que realmente querem, aliás. São pessoas que jamais podem encontrar ou buscar alguma felicidade ou bênção, porque quando conseguem, logo ficam insatisfeitos e querem mais. Nós não devemos ter fome e sede também de experiências. Nós muitas vezes apenas vivemos de experiência atrás de experiência. Talvez é uma experiência de uma viagem, talvez eu quero ter a experiência de um alimento diferente, um prato diferente, de uma bebida diferente, de um friozinho na barriga diferente, mas sempre que a gente vive uma nova experiência, nós queremos outra. Mal terminamos uma experiência e já queremos outra. É interessante que aquilo que nós devemos procurar com muito afinco, com muita certeza, com muita convicção, com fome e sede, como diz o texto, é a justiça. O Evangelho lhe traz um conceito de retidão muito mais profundo, de vida correta. Jesus foi alguém reto, alguém correto, alguém que viveu a vida de forma autêntica e perfeita. E é Ele que nós devemos ter como exemplo supremo, não outras pessoas ou outras situações. Justiça nesse texto é sinônimo da expressão justificação. E justificação na Bíblia é o termo que quer dizer que eu fui declarado justo, ou alguém que foi declarado justo. Lembra, somos pecadores. Todos nós pecamos e estamos destituídos, separados da glória de Deus, como Paulo escreve aos Romanos. O salário do pecado é a morte, também em Romanos. Portanto, ser declarado justo é ser declarado então um cristão. E por isso que precisamos tanto da justiça, a justiça de Deus. Sermos justos é algo importantíssimo nas nossas vidas. Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículos 21 a 24 o seguinte: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha que incrível esse texto. Por meio de Cristo Jesus nós temos a redenção. Jesus foi alguém que viveu de forma reta, sem nenhuma distorção, sem pecado, sem falhas, de forma perfeita. Em Jesus nós podemos então ser declarados justos.
por causa de Jesus. Mediante a fé em Jesus, todos nós, os que cremos, podemos aplicar a lei de Deus nas nossas vidas e sermos encontrados, vistos e reconhecidos como justos diante de Deus. Justiça é o desejo de estar bem com Deus, de se livrar do pecado. Ter fome e sede de justiça é desejar ver-se livre do próprio eu. Ter fome e sede de justiça não é outra coisa senão o desejo de ser santo, de ser parecido com Jesus, o desejo de ser exemplo na nossa maneira de vivermos. É estar em comunhão com Deus, é andar na luz com o Deus Pai, com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo, em pureza, em santidade. É o desejo de se parecer com Jesus. O ponto de vista do mundo, ele encara a justiça no próprio homem. Mas isso produz somente orgulho pessoal, tipo dos fariseus. Os fariseus eram religiosos, eram orgulhosos de si, da sua religiosidade, mas eles não viviam a justiça de Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele chamou a justiça própria, a justiça do eu, a justiça dos religiosos, dos fariseus, de refúgio. Tem outras versões que vão trazer a palavra esterco ou lixo. Coisas descartáveis que não devem mais fazer parte da nossa vida. Ter fome e sede de justiça não pode apontar para o próprio esforço. Justiça não significa aquilo que eu faço unicamente. Porque na bem-aventurança, na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, nós aprendemos que devemos ser humildes. Nós aprendemos a negação da autodependência. Nós aprendemos na primeira bem-aventurança que precisamos nos esvaziar do nosso eu. Nos esvaziar, tirar de nós o pecado, para que então possamos encher a nossa vida com as demais bem-aventuranças que vão então nos mostrar o que precisamos fazer. E a segunda, terceira bem-aventurança, bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os humildes ou os mansos, ela está relacionada com eliminar o pecado. Bem-aventurados os que choram, no nosso último estudo nós aprendemos que esse choro não é apenas para aqueles que são chorões, que são felizes. Não é isso que o texto diz. Chorar não é crime nem pecado. Mas devemos chorar na nossa mente, no nosso coração, interiormente, por causa do pecado e do que o pecado faz na minha e na sua vida. Ter fome e sede de justiça nos faz entender que precisamos esvaziar as nossas vidas, chorar por causa do pecado, buscar ser mansos e humildes de coração, para que então nós possamos, de fato, ser satisfeitos, como diz o final do nosso verso. Fome e sede de justiça, algo que um cristão precisa ter. Há um texto muito interessante em Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo. Essa é a primeira parte do verso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor é uma outra versão. Ter fome e sede de justiça é ter consciência da nossa própria necessidade. A necessidade que temos é de conhecer a Deus. É uma consciência, uma profunda consciência da tremenda necessidade, da nossa necessidade de conhecer a Deus, ao ponto de nós olharmos para a nossa vida e nunca conseguimos ficar satisfeitos. E é exatamente isso que acontece quando nós deixamos Deus de lado e quando, por conta da nossa vida, da nossa rotina, do nosso trabalho, dos nossos compromissos, da nossa família, das pessoas ao nosso redor e do nosso próprio eu, é quando, através de tudo isso, nós não temos tempo para Deus, não dedicamos a nossa vida a Deus. E você já percebeu que isso faz com que eu e você nunca fiquemos satisfeitos? Na verdade, a gente fica cansado, sobrecarregado, angustiado, preocupado e assim por diante. Mas já parou para pensar que nós nunca ficamos satisfeitos? Quanto mais nos preocupamos, mais insatisfeitos ficamos. Mas quando buscamos a justiça de Deus, colocamos as nossas preocupações diante dele e entregamos a nossa vida a ele, e a gente encontra a satisfação. Como diz um hino, satisfação é ter a Cristo e não a maior prazer já visto. A satisfação que nós devemos ter está no Senhor. Fome e sede, elas no texto aqui não são apenas sensações passageiras.
Porque mesmo que você esteja com fome nesse exato momento, que você esteja com sede nesse exato momento, e aí se eu te der uma pausa, ok, então vá lá, come alguma coisa, bebe alguma coisa e depois você volta. Você pode até pausar aí que eu não vou fugir. Mas depois disso, depois de algum tempo, você vai sentir novamente sede. E novamente você vai ter fome. E nas nossas vidas isso é algo que é extremamente normal. A fome, ela é profunda e forte enquanto não vai ser satisfeita. Nós vamos ter fome e sede de prazeres, de experiência e até mesmo de bênçãos, enquanto não estivermos satisfeitos em Jesus. A fome e a sede, no aspecto geral da vida, sempre vão existir. Mas quando nós buscarmos saciar a nossa fome e sede de justiça, nós vamos encontrar a satisfação. A fome, ela chega até mesmo a ferir. Ela chega a ser dolorosa quando ela não é saciada. Não sei se você já passou um período longo da sua vida sem alimentar-se. Mas é terrível morrer, por exemplo, de fome. É angustiante. É algo que mexe com a vida da pessoa. Comigo é muito comum, se eu fico aí com muita fome, às vezes eu fico meio irritado, meio nervoso. E nós temos esse tipo de reação. Não que eu esteja certo, não que estejamos, aliás, porque você tem as suas reações quando você tem fome, tem sede, e você procura ao máximo saciar. Mas logo vai vir um momento seguinte que você novamente vai ter fome e sede. Mas olha o que diz o Salmo de número 42, versículos 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista está aqui expressando o anseio do seu coração. E aqui nós podemos olhar para o verso 6 de Mateus capítulo 5, para a nossa bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Olhando para o Salmo 42, versos 1 e 2, e nos colocando como esta corça, como este animal que anseia por águas. Um animal que precisa de água. A minha alma, Deus, eu tenho que dizer, Deus, a minha alma anseia por ti. Porque querendo ou não, é o anseio das nossas vidas. Ter a Deus e viver para Deus é o anseio. Mas quando nós procuramos outras coisas, nós enchemos a nossa vida com outras coisas, mas nada preenche completamente a nossa vida a não ser Deus. Um exemplo também para nós entendermos essa expressão de fome, sede, de buscar saciá-la, é o do filho pródigo. A história do filho pródigo nos conta de um jovem, um homem que chega para o seu pai, e ele tinha um irmão mais velho, e aí ele chega para o seu pai e diz, pai, eu quero a minha parte da herança porque eu vou embora. O pai dá a metade de tudo que tinha para o seu filho, e o seu filho vai, tem muitos amigos, ganha muitos amigos, muita festa e tal, desperdiça toda a sua herança, e aí ele acaba tendo que trabalhar cuidando de porcos. E ali quando ele estava com fome, quando ele queria comer, ele teve que comer aquilo que era dado para os porcos. Mas quando ele estava morrendo de fome, aí ele se voltou para o seu pai. E aí ele foi para casa e foi recebido de braços abertos pelo seu pai. Essa aqui é apenas uma aplicação, essa parábola tem várias aplicações e ensinamentos, mas eu quero apenas me deter a isso. O filho pródigo, quando ele estava morrendo de fome, foi aí então que ele percebeu que precisava voltar para casa. Eu e você, como cristãos, se não saciarmos a nossa vida com Jesus e com o Senhor, nós sempre teremos fome. E essa fome sempre vai ser maior. E tomara que nós nunca cheguemos ao ponto de estar morrendo de fome, para aí então ligarmos aquele alerta, aquela luz, aquela lâmpada na nossa vida assim, puxa, é exatamente o que eu preciso é de Deus. Não deixe chegar a um ponto extremo de você olhar assim, e agora? O que eu vou fazer? Não tem mais nada para fazer.
e o seu último recurso talvez será somente Deus. Saiba que Deus estará lá, mas não deixe chegar nesse último recurso. Busque a Deus enquanto você pode. Nós seremos satisfeitos, como diz a parte final dessa bem-aventurança. Tudo que nós temos é presente de Deus e Ele espera que nós percebamos o quanto a gente precisa dele. Lembra que em João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, o evangelista João ele escreve a partir daquilo que Jesus disse: tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Ter fome e sede de justiça é saber que Deus jamais vai nos rejeitar, e é procurar nele, sabendo que em qualquer momento da nossa vida, nele nós temos a possibilidade de sermos saciados, desde que nós entreguemos a nossa vida a Jesus de maneira completa. Busque, eu e você, devemos buscar ser parecidos com Cristo. Já que nós fomos justificados, declarados justos por causa de Jesus, da sua maneira reta e correta de viver, não há mais barreira e culpa por causa do pecado, porque Jesus pagou o preço. Essa promessa, ela também vai ser cumprida de forma efetiva na eternidade. Porque a justiça, de forma completa, só na eternidade. É só na eternidade que nós seremos 100% justos, sem culpa, sem mancha, sem falha, sem dor, sem sofrimento. Mas nós podemos aqui, enquanto estamos nesse tempo presente, e no nosso futuro, enquanto vivermos aqui, nós devemos buscar saciar a nossa fome e sede de justiça. Mas, de fato, essa promessa se cumpre na eternidade. E na eternidade nós estaremos em pé na presença de Deus, perfeitos em justiça e em santidade. O cristão é alguém que tem fome e sede e ao mesmo tempo está sendo satisfeito, porque Deus está satisfazendo a nossa vida. Mas quanto mais nós nos satisfazemos, nós também mais voltaremos a ter fome e sede, porque nós vamos chegar num determinado estágio ou momento da nossa vida de santificação, de sermos parecidos com Jesus, e temos que lembrar que esse não é o momento perfeito ainda, porque ainda existem coisas que precisam ser aperfeiçoadas, ainda há um caminho pela frente, é até a eternidade que nós devemos ter fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça também tem uma relação muito grande com a dedicação de tempo a Deus, que espera que nós o busquemos de todo o coração. Fome e sede de justiça também tem uma relação com a buscar ao Senhor constantemente. Jesus vai falar isso lá no capítulo 6 aqui do Sermão da Montanha. Ter fome e sede de justiça é buscar a companhia também de pessoas que irão agregar a nossa vida, que vão nos ajudar a ter mais comunhão com Deus, que vão nos ser exemplo, que vão nos ajudar, que vão nos acompanhar, que vão nos instruir, que vão nos ensinar a sermos mais parecidos com Jesus. Ter fome e sede de justiça é também a dedicação que eu e você individualmente precisamos ter à leitura bíblica, à meditação e à oração. No que estiver ao seu alcance, faça. Não espere que Deus coloque na frente de você um anjo dizendo agora você vai ser saciado então, e aqui está um delicioso prato para você saciar a sua fome, a sua sede de justiça. Nós devemos, no que estiver ao nosso alcance, buscar fazer a nossa parte, porque sem Deus e a sua justiça nós estamos condenados. E aí, pergunta para eu e você refletirmos. Você se sente satisfeito com a sua vida? Em todas as áreas, em tudo o que você faz. Você está satisfeito com a sua vida com Deus, com a sua família, com seus relacionamentos, com o seu trabalho? Se a resposta for sim, a pergunta é: o que você está fazendo aqui? Você já devia estar no céu. Mas se a sua resposta for sinceramente não, eu e você temos muitas coisas para aprender, crescer e amadurecer. Primeiramente com Deus, segundo com as pessoas ao nosso redor, família, relacionamentos de trabalho, igreja, na nossa comunhão e assim por diante. Nós precisamos saciar a nossa fome e sede de justiça. Esse é o desafio que eu quero deixar para você.
fique insatisfeito, mas busque em Jesus a satisfação. Só Ele pode nos dar a verdadeira satisfação. E lembre-se, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por esse tempo que podemos dedicar ao estudo da Tua Palavra. Quero, ó Deus, louvar o Teu nome pela palavra que temos, por esse versículo, que tanto nos ensina a buscarmos o Senhor, a buscarmos ser justos diante do Senhor, e a gente sabe que por nós não somos capazes, mas em Jesus, ó, nós temos essa capacidade e possibilidade ao nosso alcance. Deus querido, ajude a matarmos cada vez mais o nosso eu, a tirarmos o pecado das nossas vidas e a vivermos e buscarmos a satisfação em Jesus. Deus, cuida de nós, das nossas famílias, das nossas vidas e nos faça buscar a justiça que temos através do Senhor e da Sua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Mas não terminou. Lembra que o nosso desafio é de decorar as bem-aventuranças. Já estudamos 3. Hoje, a 4ª bem-aventurança. Lembre, quero te desafiar. Decore Mateus capítulo 5, versículo 6. Decore, porque é importante ter na mente e no coração. Deus te abençoe, uma excelente semana e um forte abraço.